Prezados professores, diletos alunos, a paz do Senhor. Estamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje a lição de número 3, que traz o título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. No domingo passado, ou seja, na lição passada, a lição de número 2, nós aprendemos a respeito da igreja que nasceu no Pentecostes e abordamos o evento extraordinário acontecido em Jerusalém, quando a igreja deu a sua partida, a sua largada, conforme nós abordamos naquela lição. Hoje nós vamos estudar a sequência, é claro, uma lição riquíssima, essa lição de número 3, que será abordada no dia 20 de julho de 2025. E nós temos aqui, de início, o nosso texto bíblico de ouro, o nosso texto áureo, que fala: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varãos israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olheis tanto para nós, como se por causa da nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então nós temos uma lição que está dividida em 3 partes. A primeira diz a igreja que prega as Escrituras. O segundo, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. E a terceira parte, a igreja que prega a esperança vindoura. A lição está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos de 11 a 19. Então, são esses os assuntos que nós iremos abordar a respeito da igreja, que é marcante, que é fundamental. Primeiro, a pregação do Evangelho. Esta é a missão principal da igreja. Esta foi a incumbência dada pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas relata com detalhes extraordinários os eventos ocorridos na igreja primitiva, que começou justamente em Jerusalém, e depois, mediante uma grande perseguição, talvez plano de Deus, ela se estabeleceu em Antioquia e, em seguida, ela se espalhou por quase toda a Ásia Menor, toda a Europa, e está até os dias de hoje. Mas o que nós queremos mostrar nessa lição é a função, a missão principal da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a pregação do Evangelho. E logo na nossa introdução, o comentarista desta lição maravilhosa, riquíssima, já começa abordando com algo muito contundente, algo muito especial, que é justamente o papel ou a característica da igreja verdadeira. A igreja precisa pregar o Evangelho, tudo bem, é o Evangelho que tem que ser pregado. Mas que Evangelho é este que a igreja precisa pregar? Porque existem N evangelhos. O Evangelho precisa ser aquele pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Precisa ser aquele pregado pelos apóstolos. A mensagem precisa ser bíblica. A mensagem precisa ser cristocêntrica.
Se essa mensagem, ou a mensagem do Evangelho, não tiver a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o centro, este não é o Evangelho verdadeiro. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não precisa ter nome, ela não precisa ter rótulo, ela precisa ter o caráter de Cristo. Ela precisa ter as características da igreja primitiva que nós já aprendemos, como é que ela se comportava. Este é o foco. Este é o fundamento. Uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que prega o arrependimento dos pecados, não é uma igreja que apenas ela divulga uma mensagem de acusação, uma mensagem de exclusão. A igreja precisa pregar um evangelho de arrependimento. A solução do pecado para o pecado, o Senhor Jesus Cristo, ele já deu. Então a igreja não tem mais que apedrejar o pecador. A igreja tem que solucionar a questão do pecado. Então, trazer o pecador para a igreja, trazer o desviado, trazer o caído, trazer o rejeitado, para que ele experimente o arrependimento e essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa fazer justamente o que Jesus Cristo fez. Quando, uma certa vez, ele exclamou no meio da multidão: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é preciso trazer para a igreja o oprimido, o cansado, não um cansaço físico, mas um cansaço espiritual. E a igreja precisa oferecer a esperança que está em Cristo Jesus. A promessa de uma vinda vindoura, de um evangelho eterno, de uma vida eterna, esta precisa ser a mensagem. A igreja precisa ser aquele organismo ou aquela instituição que ofereça ao pecador, e não aquela igreja que traz do pecador, que arranca, que tira das pessoas. Não deve ser uma igreja mercantilista. Ela precisa ser uma igreja que socorre, uma igreja que ajuda, uma igreja que ampara, uma igreja que orienta, uma igreja que adverte, uma igreja que disciplina, porque nós, se não fizermos assim, nós vamos cair naquele mesma prática dos fariseus, que até lembro de uma jovem senhora, uma jovem, que em um programa de calouro, ela apresentou uma música que impactou o evangelho dos fariseus. Muitas pessoas comentou isto. E, por sinal, nós temos até um vídeo que aborda o assunto. Evangelho de fariseu. Aquele evangelho que traz. A igreja não é para ser ajudada. A igreja é para ajudar. Então, ela precisa eliminar a visão mercantilista. A igreja que enriquece às custas do necessitado. A igreja que cresce em função da pobreza e da miséria dos seus fiéis. E pede cada vez mais. A igreja não é para pedir, a igreja é para oferecer, a igreja é para dar. Se a igreja não tiver esse senso, se a igreja não tiver esse comportamento, então nós não temos uma igreja verdadeira. E volto a afirmar, a igreja precisa ser bíblica.
Por que a igreja precisa ser bíblica? Então, nós encontramos aqui no item 1 a igreja que prega as Escrituras. Por que a igreja deve pregar as Escrituras? É porque as Escrituras revelam Deus. Ela apresenta Deus. Ela faz com que as pessoas conheçam a Deus. As Escrituras falam de Deus. A igreja deve pregar essa Escritura, pois elas revelam a pessoa bendita do Eterno. Então, o próprio Pedro, como diz aqui a lição, na sua pregação, na sua prédica, porque o povo viu um grande milagre, Pedro operou um grande milagre e o povo ficou pasmo, ficou espantado e começou a olhar para eles e ele aproveitou a oportunidade e disse: olha, por que vocês estão olhando para mim como se fosse nossa virtude, como se fosse nosso o poder de curar este homem? Agora observe a atitude de Pedro, que não trouxe para si, não quis buscar para si a glória e a honra, mas transmitiu isto para Deus. Nós encontramos hoje o inverso. As pessoas buscando honra e glória para si. A igreja não faz milagres porque as pessoas estão arrogantes. As pessoas pensam que a igreja é dele, pensa que o poder é dele, a capacidade é dele e se esquece de apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, muito oportuna esta riquíssima lição, essa lição tão espetacular, que ela precisa ser fiel à pregação do Evangelho. Tem que ser fiel, não pode desviar nem um pouco. Então, na nossa lição, ela mostra justamente que Pedro usa a própria Escritura para evidenciar, para comprovar a sua atitude, a sua ação, mostrando que nada é dele, ele não tem nada, as pessoas não têm que olhar para ele, não têm que olhar para Pedro, as pessoas precisam olhar para o Senhor Jesus Cristo. Então ele começou citando Deuteronômio 18, 15 a 19, Gênesis 22, 18, que vocês podem conferir, podem anotar. E também uma conexão com o Salmo 22, de 1 a 31, Daniel 9, 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, e da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos, como nós podemos conferir em Gênesis 26, 24, 28, 13, Êxodo 4 e 5, 1 Reis 18, 36 e assim por diante, que são evidência marcante, evidência contundente da presença de Jesus, da presença de Deus na história. Deus sempre se fez presente, Deus sempre se revelou ao seu povo, Deus sempre quis se apresentar ao seu povo. A revelação de Deus, que por sinal foi uma revelação progressiva, mas a maior revelação de Deus para a humanidade está no seu Filho Jesus Cristo. Ele é a expressa imagem do próprio Deus. Então a igreja precisa seguir a Cristo. Mas seguir de que forma? Praticando o que Cristo praticou, vivendo como Cristo viveu. A grande mensagem do Senhor Jesus Cristo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Temos que aprender do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja humilde não é uma igreja desprovida de autoridade.
mas uma igreja que não se auto-beneficia com as pessoas. É uma igreja que ela nasceu para doar. Aprendamos na igreja primitiva que as pessoas repartiam os seus bens, repartiam tudo que tinha e todos tinham tudo em comum. A igreja precisa ter essa visão, mas isso não acontece agora. A igreja concentra toda a sua riqueza material, riqueza espiritual quase não tem, mas toda a riqueza material que ela possui, ela se concentra em si mesmo e beneficia um pequeno grupo de pessoas. Pessoas que ostenta glória, ostenta poder, enquanto os demais passam necessidade. E depois tem a coragem de criticar o governo, falar desse ou daquele porque está oprimindo o povo. É por isso que a jovem, ao cantar, falou de evangelho dos fariseus, porque os fariseus tinham esse comportamento. Eles cobravam aquilo que não tinha, aquilo que não praticava. Era a maior das hipocrisias. Então, pregar o amor sem amar é farisaísmo. Pregar o amor sem entregar, sem se doar, é evangelho de fariseu. A igreja precisa ter uma mensagem baseada na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja precisa ser justamente ou pregar as Escrituras, porque as Escrituras também testemunham do Senhor Jesus Cristo, que por sinal, o Senhor Jesus Cristo ele é revelado desde Gênesis até Apocalipse. Sempre apontava para o Senhor Jesus Cristo. Logo no começo de Gênesis, quando diz que criou Deus os céus e a terra, o Senhor Jesus já estava presente ali. Agora, como já falei, a Bíblia, ela apresenta uma revelação progressiva. Jesus Cristo aparecia no Velho Testamento de forma implícita, seja numa aparição teofônica ou com palavras, sendo chamado de Senhor, Adonai, até que ele se revelou de forma explícita a todo o seu povo quando ele veio em carne. O Senhor Jesus Cristo precisa ser pregado, ou melhor, a igreja precisa pregar que Jesus Cristo veio em carne e se apresentou e se revelou como Deus, e o povo não reconheceu isso. O indiferentismo do povo é tão grande que ainda não percebeu que o Senhor Jesus que veio em carne é Deus humanizado. Cristo é a mais expressa revelação de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele afirmou isso. Olha, quem me vê ao Pai. As Escrituras confrontam o pecado. Se esse Evangelho não for para confrontar o pecado, não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é para apedrejar, não é para julgar, mas para levar as pessoas pecadoras ao arrependimento. Mas é preciso que ele tenha consciência do pecado. E a igreja, ela tem esse papel, conscientizar as pessoas de que são pecadoras, e isso tem que ser feito no poder e na autoridade do Espírito Santo, porque a igreja é apenas um instrumento. A igreja é um veículo que vai levar a mensagem salvífica e transformadora do Evangelho. Daí vem a palavra grega metanoia, do verbo metanol, que é
transformação. Mas que transformação é essa? É uma transformação da mente, do espírito, da alma. Quando as pessoas se transformam no caráter, quando a pessoa se transforma na alma, na consciência, essa transformação é revelada no corpo, através das suas atitudes. Porque se a pessoa diz que aceitou o Evangelho, que aceitou a Cristo, e que não houve nenhuma mudança radical, é porque ele se convenceu, eles acreditaram que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, mas não houve uma mudança dessas pessoas. É preciso que haja uma mudança na mente. A expressão ser nova criatura indica isso. Nascer de novo significa que a pessoa teve uma mudança radical no seu modo de viver, uma mudança plena, completa, total. É isso que deve fazer o Evangelho. Se a igreja não for capaz de promover esta mudança, ela não é bíblica. Então, deve mostrar o pecado às pessoas que estão pecando, que são pecadoras, porque, como diz a própria mensagem do apóstolo Pedro e também do apóstolo de João, o evangelista, ele pregava arrependimento e mandou produzir frutos dignos de arrependimento. As atitudes das pessoas devem demonstrar esse arrependimento. E Pedro é chamado e chama aquela geração de uma geração ignorante. E nós podemos observar isso atualmente. Um povo insensível à mensagem do Evangelho, um povo indiferente com a mensagem do Evangelho, vive como se Deus não existisse, comportamento totalmente desvirtuado, distorcido da realidade bíblica. E a igreja precisa trabalhar nesse sentido, transformar o coração e a mente das pessoas, trazendo-as para Cristo. Este é o papel principal da igreja, porque os demais papéis, que são importantes, mas são secundários. A igreja tem 3 grandes papéis a desempenhar no mundo: a proclamação, a comunhão e o serviço. Mas, entre esses, a proclamação do Evangelho é o principal. Que Evangelho? Conforme nós já falamos, um Evangelho essencialmente bíblico, uma mensagem cristocêntrica. O item 2 da nossa lição, que diz: a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Se a mensagem não promover uma transformação, ela não está sendo pregada no poder do Espírito. Porque nós encontramos hoje tantas mensagens, tantos movimentos, que por sinal esses movimentos que estão aparecendo por aí nesses últimos dias tem sido algo chocante, porque nós encontramos de tudo, menos a Bíblia. São danças, são rituais. A igreja deve ter seu ritual, é claro. A igreja tem a sua liturgia, mas ela não pode pregar um evangelho paralelo. Ela não pode pregar um outro meio de salvação. Este meio de salvação precisa ser o Senhor Jesus Cristo. E às vezes a igreja que nem prega nada.
É só ritual, é só dança, é aquilo, é movimentos, são manifestações do Espírito, entre aspas, que foge completamente da forma, do modelo, das características da igreja implantada pelo Senhor Jesus Cristo. É preciso observar, não basta ser atrativo, não basta ser belo, não basta ser maravilhoso, é preciso que ela tenha a essência. Qual é a essência? O Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, este tem que ser pregado na sua íntegra. Deus não tem dois evangelhos. Se o evangelho que se está ouvindo não é o que está na Bíblia, se não for o evangelho pregado ou igual ao pregado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, então será outro evangelho. E esse outro evangelho não salva, não transforma. As pessoas precisam observar esse detalhe. A igreja tem que ter poder no Espírito Santo para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Pedro, quando viu aquele homem coxo, ele não tinha nada para oferecer, como ele mesmo disse. Não temos nada para te dar. Não tenho ouro, não tenho prata. Que diferença, hein? Não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou. O poder do Espírito Santo é o que ele tinha. E qualquer pessoa pode ter esse poder. É só viver como Cristo viveu, como viveram os apóstolos. É só crer no Evangelho. É só não pregar uma mensagem diferente. Basta pregar uma mensagem bíblica, uma mensagem salvífica. E no nosso item seguinte, que é o 3, diz a igreja que prega a esperança vindoura. A igreja precisa ser a promotora da esperança, uma esperança de vida eterna. Prega o arrependimento e oferece uma vida eterna em Cristo Jesus. Como diz aqui, alerta uma sociedade indiferente e insensível em meio a todo esse caos, esse indiferentismo em que a humanidade vive, a falta de esperança, porque ninguém encontra uma solução. O caos se estabeleceu no mundo, que já é previsto. A igreja precisa implantar no coração das pessoas a grande esperança, que esperança não é esperança apenas de uma vida boa aqui na terra, de ter prazeres, de ter riqueza. Isso pode ser também pregado, mas o foco tem que ser a vida eterna. A esperança do perdão do pecado e de uma vida eterna, de uma vida vindoura, uma vida futura. É esta a igreja bíblica. A igreja precisa pregar a volta do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja não prega o arrependimento, se a igreja não confronta o pecado, se a igreja não mostra Jesus Cristo como o único meio, a única esperança de salvação, se ela não é cristocêntrica, se a mensagem não for bíblica, lembre-se, a mensagem precisa se adequar ao que está na Bíblia. Se a igreja não mostra a volta, não explica, não ensina a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, então a igreja não é a do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ter essas características.
Então é fácil identificar uma seita, identificar uma igreja que não é evangélica, que não é autêntica. Porque o nome pode ser sugestivo, os ritos podem ser atraentes, mas a essência da mensagem é que faz a grande diferença, amados. A igreja precisa saber, precisa pregar o arrependimento, precisa não ser conivente com o pecado para agradar A ou B. Ela precisa confrontar o pecado. O que é pecado tem que dizer que é pecado e mostrar biblicamente, ainda que toda a sociedade se revolte, que discorde, mas a realidade precisa ser apresentada. Ela não tem que aceitar os ditames do mundo. Ela tem que se opor ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se a igreja for conivente com o mundo, ela não é bíblica. Ela pode até ser perseguida, mas ela deve permanecer em Cristo. Esta é a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Uma igreja fiel. Fiel à pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo, que venha confrontar com as trevas, que venha denunciar o erro. João Batista, ele falou a verdade. Aquilo lhe rendeu a cabeça, mas ele não voltou atrás, ele nunca retrocedeu. A igreja não deve retroceder jamais, mas ter Cristo como seu alvo. Amém? Que esta lição seja de alerta para todos nós e para muitas igrejas e para muitas pessoas que estão seguindo igrejas. Lembre-se, não se preocupe com o nome de igreja, se preocupe com Cristo, o dono, o cabeça da igreja. Que Deus vos abençoe e eu vos espero na nossa próxima aula, a lição de número 4. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esta lição, para que mais pessoas possam ter o prazer e a alegria de conhecer mais a respeito do Evangelho, da Bíblia Sagrada. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, se você é inscrito, se torne membro, para que você possa ganhar ou receber os benefícios que nós oferecemos, o seu destaque, a divulgação do seu canal, se você tem algum canal. E se você não tem, você está ajudando também, porque a ajuda também Deus está vendo e vai te recompensar. Tudo que nós fizermos aqui na terra, os céus registram. Não te preocupe, porque tudo que nós fizermos, teremos uma recompensa. Amém? Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.